Olá, pessoal. Meu nome é Ana Mercedes, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e militante da economia solidária desde os anos 90 e tenho o prazer de participar agora nesse processo de formação com o tema das memórias da economia solidária no Brasil. Então, vocês já estudaram, né, sobre o que é economia solidária e se nós estamos falando de economia solidária, ela, apesar de que nós temos esse processo mais recente, mais ou menos no final nos anos 90 e 2000, a economia solidária ela tem no próprio Brasil raízes históricas, né, anteriores a esse período onde hoje nós vamos falar de maneira mais detalhada. Essas raízes históricas têm a ver com lutas dos trabalhadores e com outros processos de organização que nós encontramos ao longo da história, tanto no Brasil como no mundo, né? Aqui no Brasil nós temos as próprias experiências da organização dos índios, das comunidades quilombolas, nós temos depois o processo de organização do cooperativismo na Europa, vem para o Brasil também, desde o início do século XX nós temos no Brasil, então há umas raízes históricas desse processo que tem a ver com trabalhadores organizando outras formas de produzir e de viver, né, e que não são necessariamente do século XX e do século XXI. Agora, mais recentemente, a economia solidária ela começa a se articular, nós podemos situar o início da economia solidária se articulando no Brasil mais a partir dos anos 80, porque durante o período do início do século XX se pensou muito, não, vamos aumentar o emprego, os direitos sociais, mas nos anos 80 nós começamos com uma crise muito forte do emprego, de exclusão social, e nesse processo há uma articulação de uma série de experiências que vêm dos diferentes movimentos populares, né? Na luta também pela democratização no Brasil, veio dizer, mas não é só a luta pela democratização, nós precisamos também garantir formas de vida, e aí começa uma série de experiências que vão, a partir de, por exemplo, dos projetos alternativos comunitários da Caritas, nós vamos ter diferentes experiências também das lutas pela reforma agrária, das lutas nas cidades. Esse é um momento importante em que ainda não se fala em economia solidária, mas nós já temos experiências, se chamava experiências de geração de trabalho e renda, né? E um processo importante a partir da organização nos bairros, nas comunidades do Brasil. Já o surgimento e expansão propriamente dito de uma forma mais estruturada e mais forte, nós vamos ter a partir, então, dos anos 90. Né? E o que acontece nos anos 90? É um contexto, né, onde essa exclusão e esses processos dos anos 80 se aprofundam. Nós temos um contexto neoliberal, uma situação de aumento do desemprego, então não só não se atinge o emprego pleno, como quem está empregado passa a perder seus empregos também. E nesse processo, as organizações que já vinham dos anos 80 começam a se articular no campo, na cidade. Nós vamos ter a ANTEAG, que é a Associação Nacional, né, das Empresas Autogestionárias, nós vamos ter também encontrões da Caritas, aqui no Rio Grande do Sul. A gente organizava, né, o primeiro encontrão, que foi, acho que em 95, 96, onde se diz, bom, nós temos experiências aqui e lá, nós temos que nos articular. E começa um processo de articulação e de reconhecimento e de identificação em torno do próprio nome de economia solidária. Aqui no Rio Grande do Sul, no início, inclusive, se falava em economia popular solidária, em outras partes se falava em socioeconomia, no Rio de Janeiro se criou o Fórum de Cooperativismo Popular, porque se via o seguinte, já tem cooperativismo, mas nós precisamos ressignificar, porque esse cooperativismo que existe é um cooperativismo que perdeu seu caráter de se contrapor ao sistema e de questionar e de construir um modelo alternativo, e nós queremos isso. Então, a economia solidária surge nos anos 90 em todo esse processo, nós vamos tendo diversas experiências, vamos tendo diversos fóruns e diversas entidades também e organizações. De novo, a Caritas, os sindicatos, né, a CUT cria também uma linha em relação à economia solidária, e temos o início também de algumas políticas públicas em algumas prefeituras, né, como Porto Alegre, em São Paulo, depois em Recife, que vão articulando um campo e que já no final dos anos 90 se identifica como economia solidária. Os anos 2000, então, é o momento da ampliação significativa da economia solidária,
a partir desses dois processos. Então, uma articulação de atores sociais, né, diversa, que vem isso, do MST, da CUT, da igreja, né, das universidades que vão se juntando, e de organizações também, ONGs, né, diversas no Brasil, que vão se juntando, se articulam. E em 2001, o que nós temos em 2001? Nós temos o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Inicia uma série de edições do Fórum Social Mundial que permite que esses atores se encontrem. Aí se cria uma coisa que se chama o GT Brasileiro de Economia Solidária. Esses atores se encontram e começam a dizer, não, nós precisamos realmente colocar isso em pauta, refletir mais, porque não se trata de experiências isoladas, se trata de um projeto e de uma proposta para um outro modelo de desenvolvimento. Então, 2001 vai ser marcado como, inclusive se vocês veem na página do Fórum Brasileiro, aparece como o momento de articulação do Fórum Brasileiro, apesar de que nesse momento ainda não se falava em Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, esse processo se acelera por quê? O que acontece em 2002? Em 2002 é a eleição, né, do presidente Lula. E então, nesse momento, se vê que é importante, todos os atores, nós temos que nos articular para que a pauta da economia solidária seja incluída nesse governo. E então, se faz, depois eu vou falar das plenárias, primeira plenária, se articula e se faz o pedido da criação de uma política de economia solidária. Aí, posteriormente, então, em 2003, vai se criar a Secretaria Nacional de Economia Solidária e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que são os dois grandes pilares de um processo de ampliação, então, que nós vamos ter já da economia solidária e que provavelmente é o que vocês, né, muitos dos seus empreendimentos, conhecem. Vejam só como se dá esse processo de ampliação. Vejam em 79, 393 empreendimentos, e nós já temos em 2007 quase 22 mil empreendimentos de economia solidária. E vejam o momento de grande crescimento, como eu estava falando, 90 e depois os anos 2000. Rapidamente, porque eu acho que vocês vão estudar sobre isso, nós sabemos que essas experiências têm diversos formatos, né? Tem associações, tem cooperativas, tem clubes de troca, tem bancos comunitários, tem feiras, né? Tem diversos tipos de empreendimentos, um campo muito diverso, não se restringe ao cooperativismo, é muito diverso e abrange, inclusive, uma série de empreendimentos que ainda não são formalizados, né? E, por outro lado, funcionam em diferentes setores econômicos e em diferentes territórios. Nós temos empreendimentos na produção, no artesanato, na reciclagem, confecção, calçado, agricultura, alimentação. Temos na área de comercialização, temos na área da prestação de serviços, temos finanças, temos também na área de consumo, né? Diversas experiências em diversas áreas também. Vejam só, esse é um mapa que vai mostrar também uma realidade em 2007, que mais ou menos, depois do último mapeamento, vai ser parecido sobre a economia solidária no Brasil. Nós já pintamos o mapa, né? Ainda tem algumas regiões em branco, mas a economia solidária já pinta o mapa a partir de uma expansão dessas experiências que são a base e o fundamento da economia solidária. Então, nesse sentido, revendo um pouco o que nós temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, como eu já disse, são os dois grandes espaços importantes, a articulação dos atores e a política pública. Do ponto de vista dos atores, nós temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que tem as plenárias, né, as plenárias de economia solidária, com suas resoluções como um momento muito importante, né? Nós temos a primeira plenária, que na verdade é esse momento que eu falei, em que os atores se reúnem em São Paulo em 2002 para elaborar a carta e estabelecem também um marco que vai ser bem importante porque continua até hoje, que é um marco dos principais eixos da economia solidária: crédito, marco legal, produção, comercialização e consumo, e organização social e sistematização. São eixos da plataforma de economia solidária que são bem importantes e que precisam ser aprofundados porque são a base do que seria uma proposta de economia solidária, né? Daí nós temos a segunda plenária que se dá em Porto Alegre para articular como é que vai se dar esse processo uma vez iniciado o novo governo.
E a terceira plenária, que é quando efetivamente se cria, oficialmente, digamos, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, em junho de 2003. Alguns dias antes tinha sido criada a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, um processo que não é desse momento, que surge, como já vimos anteriormente, mas que se consolida, então, em 2003, em junho de 2003. A terceira plenária já define uma estrutura para o Fórum Brasileiro. O que vai ser esse Fórum Brasileiro? Integrado por 3 segmentos, então, que vão ser os empreendimentos de economia solidária, as organizações ou entidades de apoio, fomento e os gestores públicos. E vai definir também uma série de linhas para a interlocução com o governo, que neste caso vai ser principalmente com a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Depois, então, nós temos o primeiro encontro, também se define a necessidade de fazer um encontro nacional dos empreendimentos de economia solidária, porque há essa preocupação, nós temos que dar protagonismo aos empreendimentos. Até então, quem se articulava fundamentalmente eram as entidades, e há necessidade de que os empreendimentos adquiram maior protagonismo, e se realiza, então, em 2004, o primeiro encontro nacional de empreendimentos econômicos solidários. Depois, nós vamos ter um período, então, de avanço, de consolidação, porque o grande desafio é avançar na interiorização dos fóruns e na consolidação de todo esse processo. E em 2008 é que se realiza a 4ª plenária, porque já se passaram 4 anos, nas novas condições, não é o mesmo, né? 2003, quando está tudo começando, que 2008, quando nós já temos políticas públicas, quando nós já temos um avanço significativo de fóruns no país. E é por isso que se realiza a 4ª plenária, que tem como papel fundamental fazer essa discussão e reorganizar o fórum para os desafios, então, do momento. Depois nós vamos ter, mais recentemente, em 2012, a 5ª plenária, que vai se focar, porque as plenárias, o que são? As plenárias são um momento onde todo mundo discute, bom, o que nós temos, qual é o rumo a seguir, que desafios nós temos. E elas, apesar de ser uma data, como eu estou colocando aqui, elas não se realizam só nessa data, viu? Elas têm todo um processo de preparação que vai desde discussões nos empreendimentos, nos municípios, nos estados, até chegar no debate nacional. Então, vejam só aqui como vai se dando a ampliação do processo do Fórum Brasileiro. Em 2002, apenas 5 estados tinham fóruns, né? Entre eles, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Recife, Ceará, estado de Ceará, Pernambuco. Então, tinha alguns estados que tinham, e São Paulo, que tinham fóruns, mas apenas 5, né? Depois nós vamos ter já em 2003, 12 estados que fizeram plenárias para a 3ª plenária. E em 2006 nós já temos nos 27 estados do país, em todos os estados nós já vamos ter fóruns. Isso significa uma ampliação de 5 para 27 em um ano, né? Isso requer também um processo de organização importante. Por outro lado, existe o processo de internacionalização. O que significa isso? A economia solidária não é um projeto, nós já vimos, ela tem que mudar o sistema, e o sistema capitalista é mundial. Então, o Brasil também passa a ser uma referência internacional importante. Então, nós vamos ter a internacionalização, que é a criação da RIPES, que é a Rede Internacional de Promoção da Economia Social e Solidária, da qual o Fórum Brasileiro faz parte. E, então, como eu já tinha falado, são os 3 segmentos que fazem parte do fórum, que são os empreendimentos, as entidades de apoio e os gestores públicos. A rede de gestores depois vai ser definido como... Esse do ponto de vista do fórum, é um processo importante porque o fórum é o grande articulador do movimento de economia solidária. Inclusive, na plenária de 2004 se define, desde 2013 ele se define como um instrumento do movimento de economia solidária. Rapidamente, estou já pouco tempo, né? Nós temos sobre as SENAIS, que é importante ter presente isso, a economia solidária é um movimento e nós temos ela apoiada também como parte desse processo que vai ampliando, criando as políticas públicas. E nesse sentido, eu já falei para vocês, tem a criação da SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que vai se dar em 2013, e a SENAIS ele passa a ser uma secretaria dentro
do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que vai fazer também uma articulação com diferentes ministérios que tenham também políticas de economia solidária. Então, nós vamos ter na cultura, na pesca, na ciência e tecnologia, no Ministério do Desenvolvimento Social, né? Nós vamos ter em diversas áreas que também vão desenvolver projetos de economia solidária e que vão ser articulados também a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Por outro lado, nós vamos ter um processo, da mesma maneira que nos fóruns há um processo de debate, grandes plenárias para fazer a discussão, o que nós temos como instrumento no caso das políticas públicas são as conferências nacionais, né? Que reúnem também os diferentes atores. E o governo, de maneira institucional, são espaços para definição de políticas públicas. Provavelmente vocês já têm conhecido outras conferências, como a de saúde, né? Como a Conferência de Assistência Social, tem de cultura, tem diversas conferências, então a Economia Solidária também realiza suas conferências. E a primeira, então, é realizada em 2006, em junho de 2006, e é aí que se cria o Conselho Nacional de Economia Solidária, porque tem a conferência, que é uma vez de 2, 3, 4, de certo tempo, que reúne mais de 1.000 pessoas, e também um processo de discussão desde as bases, mas que tem um conselho que é o que vai ser o interlocutor, né, e articular toda a questão das políticas. Então, esse conselho é criado em 2006, na primeira conferência, que é uma conferência, vejam, os títulos das conferências, eles também têm uma importância, né, porque eles vão definir uma diretriz. Qual é a primeira conferência? A primeira conferência é a Economia Solidária como estratégia e política de desenvolvimento. Então, é a pauta. Não é uma política de assistência, não é uma política para que as pessoas, né, tenham emprego, que não têm emprego, tenham um emprego precário. Não, é um projeto de desenvolvimento. E esse é o debate da primeira conferência em termos das grandes diretrizes de políticas para a economia solidária. Posteriormente, então, nós vamos ter a segunda Conferência Nacional, que vai ser em 2010, que vai ser pelo direito de produzir e viver em cooperação e de maneira sustentável. Então, depois da segunda Conferência Nacional, que é um momento bem importante de avaliação e inclusive de revisão das necessidades para avançar, nós vamos ter a terceira Conferência Nacional em novembro de 2014, que é, vejam só o título, Construindo um Plano Nacional de Economia Solidária para promover o direito de produzir e viver em cooperação e de maneira sustentável. Há uma continuidade e o entendimento é que é necessário, então, passar a construir os planos nacionais para efetivar, porque não adianta ter diretrizes gerais se não se constroem. E aí vai se fazer, provavelmente, talvez, alguns de vocês participaram até nesse processo de discussão dos planos, né, de economia solidária estaduais, municipais, sobre como avançar, então, na implementação para fazer efetiva, então, a economia solidária no Brasil. Essas, basicamente, então, são os grandes momentos nesse momento das políticas públicas. Eu posso dizer, infelizmente, se nós vamos ir adiante, depois nós temos, né, o 2016, quando é um momento em que há toda uma revisão e, infelizmente, uma mudança, né, em termos dos rumos e das prioridades do governo. Muda o governo, tem o golpe. E nesse processo do golpe, a gente vai vivenciar uma mudança muito grande do que era esse processo de articulação entre o movimento de economia solidária e das políticas públicas, sendo inclusive a Senais praticamente reduzida de condição, acaba praticamente a secretaria enquanto condição de secretaria, e chegando nela uma série de pessoas que ainda não sabem muito bem o que é economia solidária. Vamos ver se eles, de repente, assistem um pouco o curso para se atualizarem sobre o processo. Mas é importante situar isso porque os avanços que se tem, a gente não pode deixar de lado. É importante entender que isso é uma construção, que isso é um acúmulo e que quem realmente promoveu, incidiu, é o movimento, são os atores sociais que têm, então, esse desafio, né? Na região sul do Brasil, eu vou ser bem rápida, porque eu acho que o que nós temos são os 3 fóruns, né? Que é o Fórum Gaúcho, né? O Fórum Catarinense e o Fórum Paranaense de Economia Solidária.
Nós temos a participação nesses fóruns dos mesmos 3 segmentos, eles seguiam pelas diretrizes sobre as quais eu já falei. A preparação em todos os processos de plenária, é até interessante vocês irem ver no seu município, né, na sua região, quem que já participou desses processos, quem que acumulou, porque certamente tem pessoas que ao longo desse tempo vieram participando nesses diferentes momentos de construção. E nós temos nas regiões um desafio que tem se chamado de interiorização. Então, nós temos os fóruns estaduais, mas eles não são uma estrutura, eles são um resultado de um processo que tem que vir da base. Os fóruns não é da cima para baixo, tem que ser de baixo para cima. E nesse processo, então, a criação dos fóruns municipais e fóruns micro-regionais, né, das diferentes regiões são importantes. Nós temos alguns lugares onde esses fóruns são fortes e são os que dão sustentação, então, ao funcionamento dos fóruns estaduais. Nós temos, por outro lado, um processo de articulação da região, que essa é uma novidade que inicia depois da quinta plenária, principalmente, que é essa questão de articular as regiões do Brasil como uma forma também de fazer uma coordenação nacional que seja mais ágil. E então nós passamos a ter uma articulação mais efetiva dos 3 estados da região sul, tanto para fortalecer a região, então voltado também como é que nós fazemos para que isso se fortaleça para as nossas bases, para o processo da economia solidária que se dá justamente nos empreendimentos, e por outro lado, para poder também discutir e ter uma maneira de incidência no processo nacional da coordenação, porque a coordenação nacional, as visões nacionais, elas têm que ser levadas também a partir das diferentes características das regiões. E esse é um desafio bem importante que os empreendimentos têm que ter presente. Não basta só produzir, né? É importante para que o esforço e o projeto e a ideia de viabilizar esses empreendimentos seja a realidade, participar nesses processos de articulação mais amplo que os fóruns permitem e que são os que têm permitido, inclusive, os principais avanços da economia solidária. Tá? Então, esse seria basicamente, eu acho que as discussões vocês vão poder ter mais. É importante isso, que conheçam, que vejam como é que funciona o fórum do seu estado, que vejam, né, quais são, como é que você dá, porque essa história é uma história importante, ela não veio do nada, ela foi construída por todos nós, né, com altos, com baixos, com diferentes atores, e na medida em que a gente conhece, vai se dando conta do quanto isso é importante e do quanto isso é possível de fazer avançar, porque ninguém imaginava, vejam só que em 2002, que nós iríamos ter esse grande avanço da economia solidária. Tá? Então, eu só gostaria de deixar, então, porque nós estamos falando da memória, mas a memória se constrói todos os dias. Então, nós fizemos até aqui, e nós estamos agora em um outro momento do Brasil, em um outro momento, uma crise econômica, onde também esses momentos de crise, se vocês viram os anos 90 de crise, elas são importantes para a auto-organização, as pessoas de organização da economia solidária. É assim que se fez no Brasil e no mundo, é assim que se construi a memória da economia solidária. Então, o grande desafio é isso. Continuar construindo, né, e fazendo avançar a economia solidária no novo contexto social, econômico e político. Tem que lutar, tem que resistir e tem que incidir também, porque as coisas têm que seguir mudando e a economia solidária tem que seguir se fortalecendo. E avançando na articulação, então, dos movimentos sociais do campo e da cidade. A economia solidária não se faz sozinha. Tem as mulheres, tem os camponeses, tem os trabalhadores da indústria, tem a economia popular, todos eles têm que fazer parte do movimento da economia solidária. Essa é uma diferença. É um movimento que propõe a economia solidária, mas que se articula também com todos esses movimentos para fazer possível uma outra economia que aconteça, mas que deve avançar no Brasil e no mundo. Obrigada. Então, eu deixo por aqui esse desafio. Vocês vão ter outros materiais, né, como inclusive históricos, tem várias cartilhas, tem várias sistematizações que eu vou disponibilizar para vocês em relação a todo esse processo, para que possam ler e possam se aprofundar. A memória não é só o passado, a memória é a construção, é o que nós estamos fazendo. E nesse sentido, vamos continuar fazendo isso. Muito obrigada.